Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos de volta com o seu programa semanal de saúde, com muita dica, muita informação. Hoje, sábado, 16 de março de 2024, na reflexão com o pastor Emerson, ouviremos a continuação do livro de Êxodo, onde ele sabiamente tirará lições valiosas para nossas vidas. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará sobre os alimentos que são bons para o fígado. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis de vida e de saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos mais alguma orientação preciosa com relação a este tema. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quão bom é estar com vocês. Que alegria, mais um sábado aí dentro da sua casa, dentro do seu convívio, falando da palavra de Deus. O amor que Deus tem por cada um de nós e por tudo que Ele tem feito por mim e por você. Semana passada, se você não se lembra, vamos lembrar um pouquinho agora. O povo tinha sido aumentada a carga do povo, e agora o povo reclama a Moisés, e Moisés vai até Deus e diz: Senhor, mas por que o Senhor permitiu que Faraó ficasse brabo e agora piorou a situação do povo? Vamos ver o que acontece essa semana. E você entendeu que a semana passada, para cada situação, Deus tem uma solução. E nessa semana, agora Êxodo capítulo 6, do verso 2 em diante, diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Amém? Olha só que interessante. Moisés vai lá, intercede, e agora Deus dá essa resposta, dizendo assim: diga a eles que eu vou tirá-los debaixo do jugo dos egípcios. E parece interessante ali que Deus tinha esquecido, mas será que Deus esquece alguma coisa? Na verdade, essa leitura aí, para nós, ela é muito interessante, porque quando a gente lê ali que ele lembrou da promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó, ele, na verdade, ele nunca esqueceu. Mas ele agora é o momento de agir com aquela promessa que ele tinha feito lá no passado. E a nossa vida é assim. Tem coisas que demoram para se realizar, tem coisas que foram prometidas, mas ainda não foram cumpridas,
Tem coisas que eu ainda prometo, mas eu também não consigo cumprir. Mas tem coisas que vão se cumprindo e nós vamos lembrando. Olha, essa foi a promessa lá no passado. Foi assim que Deus falou. Olha, foi assim que foi prometido naquele momento. E graças a Deus, Deus cumpre todas as suas promessas. O que nós precisamos é ter um pouco de calma, tranquilidade, para entender que tudo tem seu tempo. Todas as coisas neste planeta têm seu tempo. Tudo que acontece aqui debaixo do sol, aqui nessa terra, tudo tem seu tempo certo. Talvez para aquele povo hebreu que estava ali agora sofrendo com aquela escravidão, tendo que trabalhar no pesado, talvez aquele momento fosse muito importante, para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem entender que existe um Deus. E um Deus que cuida de nós e que quando promete, Ele cumpre. Um Deus que está cuidando de mim, de você todos os dias. Muitas vezes nós não percebemos. E nessa vida que vivemos aqui hoje, parece bem mais difícil a gente perceber. Mas eu percebo sim, muitas vezes quando eu vejo a proteção de Deus. A gente anda pelas cidades aí de carro, de moto, para cima e para baixo. E eu pergunto para você, você sabe quantas vezes Deus já te livrou de algum acidente? Quantas vezes Deus já desviou algum carro, algum caminhão, uma moto, um ônibus, para que não acontecesse um acidente na tua vida? Você não sabe. Nem eu sei. Mas isso acontece. E acontece muitas e muitas vezes. Na estrada, muitos animais atravessam a estrada. E quantos desses animais você poderia ter atropelado e poderia ter se machucado? Mas Deus tem te protegido. São inúmeras coisas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quantos acidentes podem acontecer num dia? Um escorregão no banheiro do chão molhado, um quebrar de algum vidro, alguma coisa, possa cortar um membro, cortar a tua pele, cortar talvez até uma artéria, uma veia importante do seu corpo. Você pode escorregar, bater a cabeça numa quina e ficar ali mesmo. São inúmeras situações do dia em que, se você não tiver a proteção de Deus, você não consegue transpor um dia. Por isso é muito importante que você lembre-se que Deus está cuidando de você todos os momentos. E o povo hebreu aqui agora lembra, porque agora quando aumenta o esforço, aumenta o trabalho, eles começam a perceber que Deus já estava cuidando deles, antes de sempre. Deus já estava cuidando, mas a gente não estava nem dando bola. E agora Deus permite que isso aconteça. E agora o seu fardo aumenta e eles começam a lembrar que existe um Deus. Não deixe que isso aconteça na tua vida, viu? Reconheça a Deus hoje mesmo, com as bênçãos que você tem. Reconheça a Deus hoje, em tudo que você tem feito, em tudo que Deus tem te abençoado. Reconheça a Deus na sua vida a todo momento. Só de você acordar todas as manhãs, isso já é uma grande alegria, já é uma grande bênção. Quantas pessoas não acordaram essa noite? Você tem noção disso? Quantas pessoas não vão conseguir cumprir esse dia? Antes do anoitecer, elas já vão perder a vida. Ou talvez estejam doentes e estariam no hospital e outras situações bem complicadas. A proteção de Deus, ela é constante por cada um de nós. Vivemos num mundo de pecado onde o que o inimigo sabe fazer, o que Satanás sabe fazer é nos machucar. É nos machucar, judiar de cada um de nós, é nos matar. Satanás, ele é o autor da morte e Deus é o autor da vida. Por isso, Deus não mata ninguém. Ele só retira a proteção e permite que Satanás faça aquilo que ele sabe fazer. É muito interessante essa relação, né? Então, quando Deus tira a proteção, Satanás não sabe fazer outra coisa. A única coisa que ele sabe fazer é te machucar, te matar, te judiar. E quando Deus permite, ele faz isso. Mas por que Deus permite? Deus permite porque nós temos uma vida eterna para viver. Esta vida que vivemos aqui não é o fim. Aqui é o começo, é o início de uma vida eterna.
Por isso a morte aqui você não pode levar ela com grandes considerações. A morte, a Bíblia diz aqui que é um sono. E quando Jesus voltar, aqueles que estiveram ao lado de Cristo, esses serão ressuscitados na primeira ressurreição. Aquela que, quando Jesus voltar, o seu anjo da guarda virá te acordar para que você possa viver a eternidade ao lado de Cristo. Que gostoso saber dessa mensagem. Que delícia é saber que tem um Deus que está preocupado com a nossa vida eterna. Não apenas com essa vidinha aqui de 60, 70, 80 anos no máximo, mas sim com uma vida eterna. É por isso que nesta vida que você vive hoje, você tem que fazer parte do reino de Deus, fazer parte do povo que ama a Deus, do time que ama a Deus. Porque quando Jesus voltar, ele vai buscar essas pessoas, aquelas que estão do lado dele, que estão buscando fazer parte do reino de Deus, essas que terão a vida eterna e viverão eternamente ao lado de Cristo Jesus. Então, tem duas características. Apocalipse 12, verso 17 diz assim, que o dragão, Satanás, está irado e ele vai atacar aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E essas duas características você que é cristão precisa ter. Guardar os mandamentos de Deus, eu já falei várias vezes aqui, os mandamentos de Deus estão em Êxodo 20, você precisa guardar, olhar, ler, leia Êxodo 20. Ali estão os 10 mandamentos, que é o mínimo que eu posso fazer para Deus, para estar no time que vai ao céu. Então, se você quer estar no céu, guarde os 10 mandamentos e tenha a fé em Jesus Cristo, em tudo que ele fez na vida dele. Leia os 4 evangelhos, você vai entender a vida de Jesus Cristo. E isso vai ser muito importante para a tua vida. E tenho certeza que você vai estar pronto no dia que Jesus voltar. Deus te abençoe. Deus cuide de você e esteja pronto para a volta de Jesus Cristo. Um abraço, feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre alimentos que fazem bem para nosso fígado. E vocês sabiam que o rabanete favorece a produção de bilis? Então, os antigos romanos espalharam o cultivo do rabanete por toda a Europa, mas ele é mais apreciado nos países do Extremo Oriente. Enquanto na Alemanha, o consumo médio do rabanete é de 250 gramas por pessoa ao ano, no Japão chega a 13 quilos e na Coreia a 30 quilos por pessoa ao ano. Vamos a ver as propriedades. O rabanete é formado por quase 95% de água. Quase não contém proteínas e gordura e sua porcentagem de carboidrato também é muito baixa. Também é muito pobre em provitamina A e em vitaminas do grupo B, exceto o falato, que ele contém umas 27 por cada 100 gramos. Também não aporta vitamina E. A vitamina C é um pouco mais abundante. Os minerais estão presentes em pequenas quantidades, exceto o potássio. Tudo isso faz com que seu valor, do ponto de vista nutritivo, seja bem escasso. Mas todas as variedades de rabanete contêm uma essência sulfurada, de sabor picante, a qual se atribui suas propriedades coleréticas, que aumentam a secreção de bilis no fígado, sua propriedade colagogas, que facilitam a excreção da vesícula biliar, as propriedades digestivas, antibióticas e antimucolíticas. E suas aplicações são para afecções hepáticas e biliares, para transtornos digestivos do tipo funcional, digestão lenta e pesada, por seu efeito aperitivo e tonificante. Também é muito bom para sinusite e bronquite
e é preventivo do câncer. O rabanete impede as mutações celulares que conduzem ao câncer. A melhor forma de utilizar é cru, porque mantém o conteúdo vitamínico e as propriedades medicinais. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. A carreira cristã. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqueles que se empenhavam na carreira para obter um laurel, que era considerado honra especial, eram temperantes em todas as coisas, de modo que os músculos, o cérebro e todo o seu corpo se achassem nas melhores condições para correr. Caso eles não fossem temperantes em todas as coisas, não teriam aquela elasticidade que desfrutavam sendo-o. Temperantes poderiam correr com mais êxito aquela corrida, estariam mais seguros de obter a coroa. Mas, não obstante, toda a sua temperança, todos os seus esforços para se submeterem a um cuidadoso regime de modo a estar nas melhores condições, os que corriam a carreira terrestre corriam simplesmente ao acaso. Poderiam fazer o melhor que lhes fosse possível e, afinal de contas, não receber o penhor de honra, pois outro poderia estar um pouquinho adiante deles e alcançar o prêmio. Um apenas receberia a recompensa. Na carreira celeste, porém, podemos correr todos e todos receberem o prêmio. Não há incerteza nem risco a esse respeito. Cumpre revestir-nos das graças celestes e, com olhos voltados para a coroa da imortalidade, manter o modelo sempre diante de nós. Ele foi um homem de dores e experimentado nos trabalhos. A vida humilde, abnegada de nosso divino Senhor, devemos conservar sempre em vista. E então, ao buscarmos imitá-lo, olhos fitos na recompensa, podemos correr com segurança essa carreira, sabendo que, se fizermos o melhor ao nosso alcance, conseguiremos o prêmio com certeza. Os homens se submetiam à abnegação e à disciplina, a fim de correr e obter uma coroa corruptível, daquelas que um dia perecem, e que era apenas um sinal de honra da parte dos mortais aqui. Nós, porém, temos de correr a corrida, a cujo fim se acha uma coroa de imortalidade e vida eterna. Sim, um peso eterno de glória muito excelente, ser-nos-á outorgado como prêmio quando o fim da carreira chegar. Nós, diz o apóstolo, uma incorruptível. E se aqueles que se empenham nesta carreira aqui na terra por uma coroa temporal podiam ser temperantes em tudo, não o podemos nós que temos em vista uma coroa incorruptível, um eterno peso de glória e vida que se compara à de Deus? Tendo diante de nós tão grande incentivo, não podemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé? Ele indicou-nos o caminho e assinalou em toda a sua extensão, com as próprias pegadas. É a vereda por onde andou e com ele
podemos experimentar a abnegação e o sofrimento e trilhar essa vereda marcada com seu próprio sangue. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo, e este era idólatra, José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele de quem eram os representantes. A tais homens, tanto no Egito como em Babilônia, a nação toda honrou, e neles um povo pagão, assim como todas as nações com que entretiveram relações, contemplaram uma ilustração da bondade e beneficência de Deus, uma imagem do amor de Cristo. Que considerável obra foi a que executaram estes nobres hebreus durante sua vida! Quão pouco sonhariam eles com seu alto destino ao se despedirem do lar de sua meninice. Fiéis e firmes entregaram-se à direção divina, de maneira que, por intermédio deles, Deus pôde cumprir o seu propósito. As mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar por meio dos jovens e crianças de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Os jovens precisam ser impressionados com a verdade de que seus dotes não são deles próprios. Força, tempo, intelecto não são senão tesouros emprestados. Pertencem a Deus, e deve ser a decisão de todo jovem pô-los no mais elevado uso. O jovem é um ramo do qual Deus espera fruto, um mordomo cujo capital deve crescer, uma luz para iluminar as trevas do mundo. Cada jovem, cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e erguimento da humanidade. Os primeiros anos da vida do profeta Eliseu passaram-se na quietude da vida campesina, sob ensino de Deus e da natureza e na disciplina do trabalho útil. Em um tempo de quase universal apostasia, a casa de seu pai estava entre o número dos que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Na sua casa, Deus era honrado e a fidelidade ao dever era a regra da vida diária. Filho de um abastado fazendeiro, Eliseu havia assumido o trabalho que mais perto estava. Conquanto possuísse capacidade para ser um dirigente entre os homens, recebeu ensino nos deveres usuais da vida. A fim de dirigir sabiamente, ele devia aprender a obedecer. Pela fidelidade nas coisas pequenas, preparou-se para os encargos maiores. Dotado de espírito meigo e gentil, possuía Eliseu também energia e firmeza. Acariciava o amor e temor de Deus e na humilde rotina do trabalho diário, adquiria força de propósito e nobreza de caráter, crescendo na graça e no conhecimento divinos. Enquanto cooperava com seu pai nos deveres domésticos, aprendia a cooperar com Deus. O chamado profético veio a Eliseu quando com os servos de seu pai arava o campo. Quando Elias, divinamente guiado na procura de um sucessor, lançou sua capa sobre os ombros de Eliseu, reconheceu este moço aquele chamado e lhe obedeceu. Ele seguiu a Elias e o servia. Não era uma grande obra a que se requeria a princípio de Eliseu. Deveres usuais ainda constituía a sua disciplina. Falava-se dele como o que despejava água nas mãos de Elias, seu senhor.
Como ajudante pessoal do profeta, continuou a mostrar-se fiel nas coisas pequenas, enquanto, com um propósito cada dia mais firme, se dedicava à missão a ele designada por Deus. Ao ser chamado, sua resolução foi provada. Ao volver-se para acompanhar a Elias, recebeu ordem do profeta para voltar para casa. Ele devia avaliar por si as dificuldades, decidir-se a aceitar ou rejeitar o chamado. Eliseu, porém, compreendeu o valor de sua oportunidade. Por nenhuma vantagem mundana desprezaria ele a oportunidade de se tornar mensageiro de Deus ou sacrificar o privilégio da associação com o seu servo. À medida que passava o tempo e Elias se preparava para a trasladação, Eliseu se aprontava para se tornar seu sucessor. De novo, sua fé e resolução foram provadas. Acompanhando a Elias em seu trabalho do costume e sabendo a mudança que logo ocorreria, era em cada lugar convidado pelo profeta para voltar. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, disse Elias. Mas, nos seus primeiros trabalhos de guiar o arado, Eliseu tinha aprendido a não fracassar nem desanimar, e agora que ele havia posto a mão ao arado para os deveres de outra natureza, não se desviaria de seu propósito. Tantas vezes quantas lhe era feito o convite para voltar, sua resposta era: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Desde então Eliseu ficou em lugar de Elias, e aquele que fora fiel no mínimo mostrou-se também fiel no muito. Elias, homem dotado de poder, tinha sido um instrumento de Deus na subversão de males gigantescos. Fora derribada a idolatria que, mantida por Acabe e pela gentílica Jezabel, havia seduzido a nação. Os profetas de Baal tinham sido mortos, todo o povo de Israel tinha sido profundamente abalado e muitos estavam voltando ao culto de Deus. Como sucessor de Elias, era necessário alguém que, por meio de instrução cuidadosa e paciente, pudesse guiar Israel nos caminhos seguros. Para tal trabalho, o primitivo ensino de Eliseu, sob a direção de Deus, o havia preparado. A lição é para todos. Ninguém pode saber qual haja de ser o propósito de Deus em sua disciplina. Mas todos podem estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas é a evidência do preparo para maiores responsabilidades. Cada ato da vida é uma revelação do caráter, e somente aquele que nos menores deveres se mostre obreiro que não tem do que se envergonhar, será honrado por Deus com encargos de mais responsabilidade. Mais jovem que José ou Daniel era Moisés, quando foi removido do protetor cuidado do lar de sua infância. Não obstante, as mesmas influências que haviam moldado a vida daqueles, tinham já modelado a sua. Apenas 12 anos passara ele com os parentes hebreus, mas durante estes anos lançou-se o fundamento de sua grandeza. Lançara-o à mão de alguém que não deixou um nome memorável. Joquebede era mulher e escrava. Sua porção na vida era humilde e seus encargos pesados, mas com exceção de Maria de Nazaré,
por intermédio de nenhuma outra mulher, recebeu o mundo maior bênção. Sabendo que seu filho logo deveria sair de sob seus cuidados para passar aos daqueles que não conheciam a Deus, da maneira mais fervorosa se esforçou ela por unir a sua alma ao céu. Procurou implantar em seu coração amor e lealdade para com Deus, e fielmente cumpriu este trabalho. Aqueles princípios da verdade que eram a preocupação do ensino de sua mãe e a lição de sua vida, nenhuma influência posterior poderia induzir Moisés a renunciar. Do humilde lar em Gósen, o filho de Joquebede passou ao palácio dos faraós, à princesa egípcia, e por meio desta veio a ser recebido como filho amado e acariciado. Nas escolas do Egito, Moisés recebeu o mais alto preparo civil e militar. De grande atração pessoal, distinto na aparência e estatura, de espírito culto e porte principesco, e de fama como chefe militar, tornou-se o orgulho da nação. O rei do Egito também era membro do sacerdócio, e Moisés, apesar de se recusar a participar do culto pagão, era iniciado em todos os mistérios da religião egípcia. Sendo ainda nessa época o Egito a mais poderosa e mais altamente civilizada das nações, Moisés, como seu provável soberano, era herdeiro das mais altas honras que este mundo podia conferir. Sua escolha, porém, foi mais nobre. Por amor da honra de Deus e livramento de seu povo oprimido, Moisés sacrificou as honras do Egito. Então, de maneira especial, Deus empreendeu sua educação. Moisés ainda não estava preparado para a obra de sua vida. Tinha ainda de aprender a lição de confiança no poder divino. Ele havia compreendido mal o propósito de Deus. Era sua esperança libertar Israel pela força das armas. Para isto arriscou tudo e fracassou. Derrotado e decepcionado, tornou-se fugitivo e exilado em terra estranha. Nos desertos de Midian, Moisés passou 40 anos como pastor de ovelhas. Aparentemente afastado para sempre da missão de sua vida, estava recebendo a disciplina essencial para o seu cumprimento. A sabedoria para governar uma multidão ignorante e indisciplinada deveria ser ganha pelo domínio de si próprio. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.